Olá, queridos, a paz do Senhor. E mais uma vez eu, Pastor Maicon, com mais um Somente as Escrituras. E nós vamos estar aqui mais uma noite produzindo um conteúdo para você, bíblico, teológico, conteúdo de edificação, conteúdo para ser bênção para a sua vida, para que você venha estar aqui acompanhando, irmãos, um conteúdo que vai trazer edificação para o seu coração. Diante de tantas coisas que nós estamos nesses dias assistindo, tantas plataformas que nos alimentam com coisas tão irrelevantes, tantas plataformas que nos traz coisas que não traz nenhuma edificação, nenhum conhecimento, nenhum enriquecimento ao nosso conhecimento e nem para a nossa vida espiritual. Pensando nisso, irmãos, eu tive aí essa ideia de nós estarmos aqui diariamente ouvindo aí 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos de uma palavra de edificação para a sua vida. Então aqui nós estamos nesse canal do YouTube para poder apenas pregar o Evangelho ao seu coração, edificar a sua vida com a poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? E diante disso, irmãos, nós hoje vamos estar abordando um capítulo de Lucas muito importante sobre o custo do discipulado. Nesse tempo que vivemos, irmãos, onde pessoas estão vivendo um cristianismo muito superficial, onde pessoas pensam que talvez ir à igreja é o bastante, fazer parte da denominação é o bastante, fazer parte de um culto litúrgico é o bastante, muitas estão enganadas. Ou outras pensam que vir para o cristianismo, seguir a Cristo, ser um discípulo de Cristo, vai ser uma vida confortável, de mil maravilhas, né? Vai ser uma vida maravilhosa, todos os problemas vão cessar. Você está completamente enganado. Porque aquele que quiser vir após a mim, Cristo diz que tem que carregar a cruz, negar a si mesmo. Essa autonegação, ela tem que acontecer a partir do momento que você decidiu seguir a Cristo Jesus. Você decidiu ser um discípulo de Cristo. E para ser um discípulo de Cristo, você tem que também aceitar as suas exigências. Cristo vai exigir de nós, irmãos, uma vida diferenciada do mundo. Uma vida ao contrário do mundo. Eu sempre digo que é uma pirâmide de ponta cabeça, irmãos, o Evangelho, o reino dos céus. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos indo para o caminho certo e nós, na verdade, estamos imaginando e calculando totalmente errado, irmãos, o que é o cristianismo, o que é ser um seguidor de Cristo, o que é ir para a igreja para glorificar a Cristo, o que é viver para Cristo, o que é contribuir para o seu evangelho. Amém? Então, irmãos, a partir de hoje nós vamos estar lendo lá em Lucas capítulo 14, a partir do verso 28, Jesus ele vai dizer algo, ele vai contar duas parábolas que uma complementa a outra, né? Cristo utilizava muito de metáforas, de parábolas, para poder deixar claro a mente dos discípulos, a mente daqueles que o seguiam, né? E aqui Cristo ele está indo em direção a Jerusalém, diante de uma multidão, e ali Cristo ele começa a observar que tinha alguns discípulos dele que eram muito superficiais, eram pessoas que não entenderam qual era o seu verdadeiro propósito. Muitos imaginavam que Cristo iria ser um governador, que iria chegar em Jerusalém, ia mudar todas as coisas de lugar, ia governar sobre Jerusalém. E de fato não, Cristo estava indo para Jerusalém para ser crucificado, para blasfemarem contra ele, para poder machucarem ele até a cruz do Calvário, até a morte. Então eles imaginavam um Cristo diferente, mas Cristo estava com outros propósitos que eram designados pelo Pai. Cristo veio mesmo resolver o problema da humanidade, que não era o governo, não era a economia, mas era o pecado do mundo. Cristo só tinha um propósito: estabelecer o seu plano de governo, estabelecer o seu evangelho, estabelecer a sua igreja e salvar o mundo com o plano salvífico de Deus na cruz do Calvário. Através do seu sangue fomos purificados. Então, a partir do 28, irmãos, ele vai dizer assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir
e não pôde acabar. Então aqui, irmãos, você consegue ver Cristo contando a parábola de um homem que ele tem que construir uma grande torre. Aqui a ideia, talvez, irmãos, a palavra não diz, a parábola ela não é muito profunda. Talvez é um trabalhador rural que quer construir uma torre para sua vinha, para ele poder observar a sua vinha, para poder ter uma torre de guarda ali. Só que aqui Cristo está dizendo, esse homem ele tem que calcular muito bem se ele vai ter recurso para poder concluir essa vinha. Se ele construir somente o alicerce e depois ele começar a calcular os gastos, ele não ter recurso, muitos vão olhar para ele e falar, olha, você não conseguiu concluir o seu projeto, você não conseguiu terminar o seu projeto da sua torre e ele vai ser alvo de chacota, zombaria, vão começar a falar, não, esse aí não tem capacidade de concluir a sua tarefa, a sua obra, o seu projeto. Aqui Cristo ele traz essa primeira aplicação, irmãos, trazendo a nós um ensinamento, porque aqueles que querem seguir a Cristo, eles têm que ter aptidão a seguir a Cristo. Cristo não quer um seguidor superficial, ele quer um seguidor que venha contribuir para o Evangelho, ele quer um seguidor que venha negar a si mesmo, negar todas as coisas desse mundo, negar o seu amor por esse mundo, renunciar o seu amor por esse mundo e ter um amor totalmente voltado para ele. Um seguidor de Cristo é dessa forma. E a partir do 31, irmãos, ele também vai dizer, ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar ou o que vem atrás dele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, lhe enviará embaixadores pedindo condição de paz. Assim, pois todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então Cristo estava tratando, irmãos, aqui dos seguidores superficiais. Ele está falando, qual o rei que vai para um combate e ele não calcula muito bem ali os seus soldados, se ele vai com 10.000, se ele vai com 20.000, ele tem que ser muito prudente, ele não pode ser insensato, mas ele tem que ser prudente, ele tem que calcular muito bem. E Cristo está dizendo, trazendo a aplicação, irmãos, você quer me seguir, você quer ser meu discípulo, mas você vai calcular muito bem isso. Você tem condições de me seguir, porque aquele que quiser vir após mim, ele tem que renunciar a si mesmo. Todo aquele que lança a mão ao arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Cristo está dizendo, aqueles seguidores de Cristo, ele está dizendo para nós, irmãos, se nós temos condição mesmo de ser um seguidor dele, se nós vamos amá-lo de todo o nosso coração, se nós vamos fazer a obra dele, se nós vamos concluir a grande comissão dele. Tem muita gente, irmãos, que pensa que ir à igreja é mil maravilhas, ser um cristão é mil maravilhas, ser um crente em Cristo é mil maravilhas. Não, irmãos, para você ser um crente em Cristo, você tem que carregar a postura de um cristão, a identidade de um cristão, o perfil de Cristo tem que reinar no seu coração. Muitas coisas lícitas desse mundo vão ter que ser arrancadas da sua vida. Você vai ter que gastar tempo, irmãos, com Ele. Não negocie o seu tempo de oração, não negocie o seu tempo de leitura bíblica. Aquele que segue a Cristo Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, ele tem uma recompensa. Ele encontrou a verdadeira felicidade. Cristo ele está dizendo, da mesma forma da parábola do sal insípido. Ele vai usar um exemplo, ilustrar o sal, se ele não tiver sabor, para nada presta. Aqueles que têm que seguir a Cristo têm que entender o seu propósito. John MacArthur, um pastor norte-americano muito abençoado, ele diz que muitos talvez pensam que vir ao Evangelho é ter uma vida feliz, é ter uma vida com os problemas todos resolvidos. Ele fala, é o contrário. Se você quer ter uma vida feliz, se você quer ter os seus problemas resolvidos, não venha para o cristianismo, porque o cristianismo não vai te resolver esses problemas. O cristianismo ele tem o poder para arrancar o pecado do homem, para mudar a vida do homem, para regenerar o coração do homem, para transformar o coração do homem. É um coração de pedra sendo substituído por um coração de carne, onde o Espírito do Senhor penetra, onde a palavra do Senhor penetra. O homem que segue a Cristo, o seu coração é dirigido pelas coisas dos céus e não pelas coisas da terra. As coisas superficiais daqui da terra, as coisas passageiras, as coisas que têm um prazo de validade, não dominam mais sobre o nosso coração, pois agora nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador. E eu digo a você que está agora me assistindo,
que vai acompanhar esse vídeo. O custo de ser um discípulo de Cristo é muito alto. Vai te custar ser um discípulo e vai te custar não ser um discípulo. Você tem que calcular muito bem. Cristo, ele não queria essas pessoas que estavam seguindo ele só por causa do pão, do peixe, dos milagres, dos sinais e maravilhas. Ele queria verdadeiros discípulos que continuariam a grande comissão da pregação do Evangelho, as boas novas do Evangelho. Porque quais são as boas novas do Evangelho? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quais são as boas novas do Evangelho? Nós sendo pecadores, nós sendo miseráveis, nós sendo maus, nós sendo egoístas, Deus mesmo assim enviou seu Filho por pessoas imerecedoras. Isso é graça, irmãos. Nós tendo todo defeito, estando afogados na lama do pecado, mesmo assim Deus envia o seu Filho para salvar pessoas malignas, pessoas que carregam em si a maldade, a miséria, o pecado. Nós temos que calcular muito bem, irmãos, se nós queremos mesmo ser um servidor de Cristo. Nós temos que calcular muito bem se nós estamos sendo verdadeiramente pessoas que representam a Cristo aqui na Terra. Tem que ter nós temos que fazer esse balanço, examinar nós mesmos todos os dias. Muitas vezes nós pensamos que nós somos de Cristo e de fato nós não somos. Aqui Cristo utiliza essas duas parábolas para poder deixar claro para nós, deixar iluminado para nós o entendimento da aplicação. O custo do discipulado, o custo de ser um cristão. Tem um custo, tem um preço. E nós temos que avaliar muito bem se nós de fato vamos segui-lo, vamos ter condição de pegar o arado, ou não vamos ser aptos para o reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você venha ser de fato um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, que você venha de fato ser um homem, uma mulher que aceitou a Ele e que o ama e que está renunciando, está tendo essa autonegação, que todos os dias você levanta de manhã e acorda de manhã e fala: eu sou um discípulo de Cristo, eu carrego o perfil de um verdadeiro cristão. E para mim renunciar agora é um prazer. Para mim negar o pecado, negar até as coisas lícitas, para mim gastar tempo na presença do Senhor é um prazer. Que Deus o abençoe poderosamente, que Deus o fortaleça, que Deus nos dê cada dia mais a sua graça e a sua misericórdia. Mais uma vez eu venho pedir a você, não deixe de se inscrever nesse canal, de curtir, de fazer aí o compartilhamento para que nós venhamos alcançar mais vidas e tornar esses conteúdos mais relevantes para a plataforma do YouTube. Amém? Que Deus abençoe poderosamente, vivendo para Cristo e contribuindo para o seu Evangelho.